Fala, povo abençoado! Eu sou o pastor Ronaldo Andrade, bem-vindo ao nosso Pod 7. E o tema de hoje é Falando por meio das obras. Então, prepara seu cafezinho, seu fone de ouvido e bora ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida hoje. E dando sequência aqui ao nosso Pod 7, hoje eu quero, como base dessa mensagem, falar aqui sobre Hebreus capítulo 11, no versículo de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E, mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Olha que interessante esse texto. O que eu quero falar hoje é que muitas vezes a gente acha que se comunicar com Deus é só por meio da verbalização, é só por meio da palavra, da nossa voz. Mas o Senhor, Ele está muito mais atento às suas atitudes, às suas obras, até mesmo daquilo que você fala. Então, uma palavra que a Bíblia também nos ensina, lá na carta que Tiago escreve, no capítulo 2 e no versículo 14, a Bíblia diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ou seja, em algumas traduções diz ações ou atitude. Não tem como eu dizer que eu tenho fé se eu não tenho ação, se eu não tenho atitude. Então, o que é escrito aqui na carta de Tiago é que muitas pessoas acham que eu posso comunicar somente por meio da palavra. Mas a minha ação, a minha atitude, ela revela muito mais de mim do que eu mesmo imagino. Então, quando a palavra de Deus nos lembra de Abel, Abel chamou a atenção de Deus pela atitude que ele teve. A ação de Abel revelou o seu caráter. A ação de Abel pesou na balança. E aí, então, Deus o julgou como um homem justo. Quando nós lembramos de Jó, naquele momento, ele está ali olhando para todos os seus filhos. A Bíblia diz que ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. A Bíblia também diz que Jó, ele no final da semana, ele então oferecia sacrifícios, ofertas pela vida dos seus filhos, porque ele não sabia o que os seus filhos tinham feito, se ofendeu a Deus ou não. Mas para justificá-los, Jó, com todo o seu zelo e cuidado, ele oferecia a Deus pelos seus filhos. Então, a atitude de Jó revelava o seu caráter. A ação que Jó estava tendo chamou a atenção de Deus a ponto do próprio Deus dar testemunho dele até mesmo ao diabo. Então, olha que interessante. Quando nós queremos, às vezes, fazer promessas, fazer votos, achar que justificar e apresentar nossas qualidades, quando na realidade as nossas ações, as nossas obras falam muito mais do que as nossas palavras. Eu me lembro que lá em Marcos, no capítulo 12, Jesus ele está ali naquele momento com um gasofilácio. Ele está ali colhendo ofertas, até que chega uma mulher, e a Bíblia chama ela de pobre viúva, e aí então ela rouba a cena. Por quê? Porque ela vai nos dar uma lição muito interessante. Aquela mulher, ela vai pegar o que ela tem de melhor. Segundo a Bíblia, ela vai entregar o seu tudo. Ela tem apenas 2 pequenas moedas. Em Marcos diz 5 réis. Mas o que é interessante, o que antecede a esse texto, fala que muitos ricos depositaram muito. Então eles depositavam ali suas dracmas de ouro. Era quem olhasse para aquele gasofilácio iria ficar super feliz, porque ali teria recurso suficiente para levar a obra missionária por muito tempo. Mas naquele momento, enquanto muitos estavam atentos apenas a valores, Jesus, ou seja, a importância do dinheiro que ali estava, Jesus ele está observando a maneira como as pessoas estão ofertando. Então, não é aquilo que você faz, mas como você faz. E Jesus estava de frente do gasofilácio, e a Bíblia diz que ele observava a maneira como as pessoas
entregavam as suas ofertas. E a maneira que aquela pobre viúva entregou revelou a Jesus quem ela era. Revelou a Jesus o seu caráter e revelou a Jesus o que ela precisava. A ponto dele dizer, esta pobre viúva depositou mais do que todos, porque ela não deu do que sobrava, ela deu tudo o que ela tinha. Então veja que as nossas atitudes revelam a Deus as nossas necessidades. As nossas atitudes revelam a Deus que lugar Ele ocupa em nossas vidas. Então, quando olhamos para o texto sagrado, nós lembramos que aqui em Tiago 2,24 diz assim, e eu encerro essa mensagem dizendo, veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. A sua atitude, a sua ação chama a atenção de Deus. Que Deus possa falar ainda mais profundamente contigo, em nome do Senhor Jesus. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Semana que vem tem mais, então se inscreve no nosso canal, deixe seu like e também, se Deus tocar em seu coração, abençoe esta obra. Segue aí a nossa chave Pix e deixa Deus te usar. Um forte abraço.